A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de Jó, que é linda e maravilhosa. E eu tenho certeza que do jeito que está sendo bênção para a minha vida, está sendo bênção para a sua. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos iniciar no capítulo 14, né? Onde o tema é o mesmo da palavra, a brevidade da vida humana. Tudo é muito breve, tudo é muito rápido. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fazemos aqui, porque tudo passa, né? No piscar do olho. Jó 14, do 1 ao 12, Isaías 40, do 25 ao 31. Continua a fala de Jó, né? Jó era um homem de argumento, Jó tinha o que falar. Eu admiro muito porque mesmo na dor, na desgraça dele, no desprezo, né? Nos ataques, nas calúnias, nas mentiras, mas ele estava firme. Claro que por trás disso tinha a firmeza do Deus vivo na vida dele. Então, quando a gente tem um Deus vivo, poderoso, a gente fica firme. Pode vir falatório, crítica, mentira com o nosso nome, mas o nosso compromisso é com Jesus. Porque às vezes você está lutando para servir a Deus com dignidade e o falatório é terrível. Mas isso é o inimigo que cria. Mas ele só levanta para cair. E Deus nos justifica, porque quem conhece o meu caráter e o seu é o Senhor. Jó 14, do 1 ao 12. Todos somos fracos. Desde o nascimento, a nossa vida é curta e muito agitada. Você vê que o comentário de Jó, mesmo na dor, na luta, é um comentário bonito. Ele não fica repetindo palavras, não. Ele tem argumento, ele conversa. E nesse momento ele está falando da brevidade da vida com seus amigos. Aqueles que os criticavam, que o atacavam. Agora eles têm uma coisa em comum, Deus. Porque eles falavam do Deus vivo, né? Não ficava perdendo tempo com outros tipos de conversa. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Ele estava certo. Mas se ele não tivesse um Deus vivo, ele não estaria conversando assim. Era para ele estar prostrado. Ou então era para ele estar falando só miséria. Ou então era para ele só estar atacando Deus de forma terrível, né? Mas não. Com dor, com desespero, com pobreza, com enfermidade, com percas. Mas ele tinha assunto concreto para se conversar. Nada somos, então por que nós dá atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? Ele está dizendo, nada eu sou. E quem sou eu para Deus levar ao tribunal, né? Deve ter pessoas mais fortes, com conteúdo mais forte, ou pessoas que fizeram coisas muito piores para desagradar a Deus, para ir ao tribunal dele, na visão dele. O ser humano não é puro, nunca produz nada que seja puro. É verdade. A gente não é puro. Por mais que a gente lute para andar com seriedade, mas a gente não é puro, né? Ele diz, nunca produz nada que seja puro. Dentro de nós não tem isso. Agora a gente luta para cada dia ter a graça, ter a santidade de Deus. Agora tem aqueles que não têm mesmo pureza nenhuma, que só vivem se preocupando com a vida dos outros. Isso aí não vai levar a lugar nenhum, né? Isso vai trazer pobreza, né? Catástrofe para a sua vida e para mim, se eu ficar assim. A gente tem que lutar para servir a Deus. A gente tem que lutar para melhorar, para ir atrás das nossas necessidades. Tu já marcaste quantas vezes e dias cada um vai viver? Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Ele disse, você já marcou quantos dias você vai viver? Mas isso já está, né? Já está resolvido e não vai mudar. Por quê? Porque já está resolvido por Deus. Deus é que sabe os nossos dias aqui na terra. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o dia de amanhã. Até o nosso fio do nosso cabelo está contado. E era esse Deus que estava com Jó. Era esse Deus que estava fortalecendo a vida de Jó. E se eu e você estiver com ele, pode vir o terremoto que vir, mas o Senhor está nos sustentando.
o Senhor está nos ajudando. Tem pessoas que duvidam, ela é de Deus, isso é de Deus ou ele. Deixa com Jesus. Quem conhece o nosso íntimo é Jesus. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz, até que os nossos dias cheguem ao fim, como chega ao fim do dia de um trabalhador. O que mais me encanta de Jó, que homem firme, que homem com uma mente boa diante de tudo aquilo, porque eram conversas concretas, eram assuntos que tinham conteúdo, sabe, puro, verdadeiros. Esse homem aqui estava na pior. Aí você imagina esse homem rico, bem com a família. Era um homem extraordinário. Era um homem inteligente. Era um homem que trabalhava. Era um homem que cuidava da família. Era um homem que ofertava, né, a Deus todos os dias sacrifício. Porque pela sua conversa, diante da dor que ele estava vivenciando, da pobreza, das percas, ele tinha uma conversa saudável, muito inteligente. Não vamos perder tempo com a vida de ninguém. Vamos perder tempo em aprender mais de Jesus. Vamos perder tempo em orar. Vamos perder tempo em viver e lutar para o melhor para nossas vidas. Porque enquanto a gente vende a vida das pessoas, a gente não chega a lugar nenhum. E amanhã Deus cobra da família. Para uma árvore, há esperança. Olha que palavra gloriosa ele falou. Se for cortada, brotará o novo e tornará a viver. Ele quis dizer, para mim há esperança. Eu estou desse jeito, mas eu vou tornar a viver, eu vou brotar. Isso é fé, isso é esperança. Isso é determinar, isso é profetizar o que é bom. Profetize o que é bom para você e sua família. Não perca tempo com a vida de Beth, nem com a de ninguém. Porque eu luto, eu oro, eu busco Deus. Eu não perco meu tempo com a vida de ninguém. Porque isso só vai deixar eu ir mais para trás. Mesmo que as suas raízes envelheçam, o seu toco morra na terra. Veja o que ele diz. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Primeiro ele diz uma situação crítica. Depois ele diz, com um pouco de água, ela brota. Essa água é quem? É Jesus Cristo. Ele mesmo disse, quem bebe dessa água jamais terá sede, porque ela brota para a vida eterna. Ela vem para a vida eterna. Ela dá flor para a vida eterna. Então que essa água esteja dentro de mim e de você, minha irmã. Que essa água seja a palavra para a gente ler mais, para você buscar mais. Que essa água que você orando dê força para você realizar seus sonhos. Porque o bom do ser humano é isso. É buscar Deus, é respeitar o próximo e ir atrás dos seus sonhos. Não perca tempo com vida de Beth, nem com de ninguém. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai te parar. Porque enquanto você fica em cima da minha vida, eu vou lutando. Eu vou clamando, eu vou pedindo a Deus, eu vou buscando o Senhor e você fica estagnado. Mas quando alguém morre, está acabado, depois de entregar a alma, para onde vai? Ele disse, olha, a vida da gente brota se a gente bebe dessa água, mas quando a gente morre, tudo aqui está acabado. E é verdade. E nossa alma vai para onde? É isso que a gente tem que se preocupar. Para onde a nossa alma vai? Depende do nosso trabalhar aqui. Quando a gente não era crente, isso não conta mais. Agora, a partir de hoje, tudo se fez novo. Então, o que é que eu estou plantando para a minha vida para ir para o céu? O que é que você está plantando? Tem que lutar, porque na realidade a gente não sabe quando vai. E depois que morre, acaba tudo. Acaba os falatórios, acaba a inveja, acaba a zombaria, acaba a crítica. Aqui. Mas lá começa uma nova história. Assim, enquanto o céu existe, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Interessante, né? Ele disse que assim como o céu existe, a gente todos vamos morrer, né? E um dia a gente não se levanta mais. O que eu acho lindo de Jó são os argumentos
conversa sadia e inteligente, conversa de uma pessoa que mesmo na dor, mas tinha conteúdo dentro da alma. Tem gente que não tem conteúdo nenhum, tá bem de saúde, vai para a igreja, trabalha na obra, mas seu conteúdo é zero. É só, sabe, aquele falatório, aquela crítica. E o que é pior, com fofoca. Acreditar em pessoas invejosas. O que é que pessoas invejosas têm para ele? Para falar. Mentira, inveja. Minha irmã, você que é homem de Deus, como mulher de Deus, não perca tempo com falatório, não. Pergunta a Deus, Senhor, onde é que está a verdade? Senhor, fulana é assim, Bete é assim, porque Deus é o Deus da verdade. Aqui em Isaías 40, do 25 ao 31, Isaías aqui, ele fala sobre a nova força, a força de Deus naquele povo na época. E eu vejo essa força que foi na vida de Jó. Porque a luta tão grande, mas Jó tinha uma força, tinha conteúdos, tinha conversas inexplicáveis. Apesar de ser um inteligentíssimo, mas no meio da dor tinha Deus ali com ele. Porque a conversa deles, mesmo os amigos atacando, era só de Deus. Com quem vocês vão comparar o santo que é igual a ele? Ninguém, Deus é Deus. Olhe para o céu e veja as estrelas, quem foi que as criou? Foi aquele que a fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são, chama cada uma pelo seu nome, a sua força e seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Gente, a grandeza de Deus é tão grande que ele fez todas as estrelas e ele chama cada uma pelo seu nome. É essa grandeza que estava na vida de Jó. É essa grandeza que nos fortalece, essa grandeza que nos dá paz, essa grandeza que tem o melhor para mim e para você. Agora depende de nós. Será que vocês sabem? Será que nunca ouvirão falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Ele é tudo isso e muito mais. Se Deus é tudo isso e tem sabedoria, vamos lutar para estar perto desse Deus. Vamos lutar para ir atrás do nosso sonho, do nosso objetivo. Porque é assim que a gente chega lá. Aí o 29 diz, aos cansados, olha o que ele fez com Jó. Aos cansados ele dá força e enche de energia os fracos. Jó estava cansado, mas tinha a força de Deus. Jó, o Senhor encheu ele de energia. Mesmo naquela catástrofe toda, ele conversava, ele falava da morte, ele falava de tudo um pouco, porque Deus era com ele. Agora, se eu e você ficar perdendo tempo com a vida dos outros, com conversas paralelas, quando a dificuldade chegar, vai cair. Porque não vai ter força, não vai ter a graça de Deus, não vai suportar. Porque o dia mau chega para todos. Uma enfermidade bate na porta. E se a gente não tiver Jesus, se a gente não tiver com essa força do rei, se acaba. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voa nas alturas como águia, corre e não perde as forças, andam e não se cansam. Mas para tudo isso acontecer, eu e você tem que estar nos pés do Senhor. Eu e você tem que estar se preocupando com a nossa vida. Eu e você tem que ir para a igreja para adorar. Quando eu chego na igreja, começa o louvor, começa a palavra que eu fecho a boca, é para eu não estar perdendo tempo olhando para ninguém. É para eu ir ali adorar. Porque é o que a gente tem que fazer. Porque ir para a igreja, para olhar falinha de A, de B, de X, de Z, eu não vou sair cheia de Deus e eu não vou ganhar nada com isso. Porque eu também tenho falha, né? Então, quando eu me preocupo muito em atacar as pessoas, o maior falatório com o nome das pessoas, eu estou perdendo o melhor que Deus tem para mim. Jó na pior situação, mas ele tinha uma conversa sábia, tinha um conteúdo bom, ele falava de tudo um pouco, sabe o que é isso? Pessoas inteligentes. Então, lembre-se, a brevidade da vida humana, ela passa. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.